Olá, meu nome é Agatha e eu faço parte do grupo do projeto Prospe AI, junto com o Brian, o Gabriel, a Giovanna e o Murilo. O nosso projeto, em colaboração com a FIAP e com a Plusoft, consiste basicamente em um aplicativo mobile para o uso interno da equipe de vendas da empresa, em que o funcionário cadastrado poderá, além de responder reclamações do Reclame Aqui e do consumidor, que é basicamente o Reclame Aqui do Procon, em uma única tela, ele vai conseguir utilizar um modelo de inteligência artificial para conseguir, tipo, insights precisos sobre um determinado grupo de clientes. A IA vai fornecer dados relevantes, como estratégia de vendas, e-mails personalizados e muito mais. Com isso, o aplicativo ele conta com métricas onde o funcionário será avaliado por quantas reclamações ele respondeu e conseguiu solucionar por mês, por exemplo, insights e ideias personalizadas de acordo com cada segmento de cliente, como eu falei anteriormente. Isso tudo em um único lugar, num único aplicativo, nas mãos do funcionário, o que vai trazer mais rapidez e praticidade na hora de resolver os problemas, proporcionando mais clientes satisfeitos e, com isso, melhor eficiência do negócio. Agora eu vou falar um pouco sobre as atualizações do projeto, o que a gente tem de novo desde a entrega da Sprint 1. Vamos lá. Em .NET, né, a primeira entrega consistiu em um arquivo explicando mais a parte teórica do projeto, o que seria futuramente feito, regras de negócio, objetivos, público-alvo, etc. Foram basicamente os assuntos abordados naquela entrega. Já nessa segunda entrega, nós implementamos um código funcional já. Em resumo, o projeto implementa um aplicativo ASP.NET MVC, que permite o gerenciamento de funcionários, reclamações e registro de desempenhos utilizando controllers, modelos e a Vue para fornecer uma interface de usuário funcional e interativa. Em QA foi elaborado um PDF contendo alguns diagramas novos que não tinham sido implementados na primeira entrega. Os diagramas foram feitos no Artimate e eles são os de visão de arquitetura, que é esse roxinho. Não sei se dá para enxergar, mas ele pode ser conferido mais de perto no arquivo que está no link do Drive, junto a essa apresentação. Mas voltando, a visão de arquitetura a gente colocou os objetivos a serem alcançados dentro do aplicativo mobile. Esse diagrama basicamente se desdobra dentro dos segmentos capacitar a equipe de vendas, desenvolver estratégias personalizadas e melhorar a segmentação do cliente, sendo explicados seus requerimentos e outcomes. Basicamente, o que pretendemos fazer com o aplicativo, objetivos e metas a serem cumpridas. Essa parte amarela se chama arquitetura de negócio, que é basicamente o caminho do aplicativo, qual que é o processo a partir do momento que o usuário entra nele, que ele vai fazer dentro e quais serão os acontecimentos a partir das ações dele. Tem um outro diagrama que não está nessa imagenzinha, mas novamente ele pode ser conferido na nossa entrega, que é o diagrama de sistema, que explica como todas as partes do projeto são interligadas, como a interface mobile, a API, o banco e a inteligência artificial. Em DevOps e Cloud, de novo, a gente tem a implementação do Cloud Computing, né? Assim como na primeira sprint, a gente entregou um documento bastante detalhado com os nossos objetivos, explicando o projeto no geral. Porém, dessa vez, a gente explicou também sobre a parte de cloud, que é computação em nuvem. A gente falou sobre a diferença de nuvem privada, nuvem pública e nuvem híbrida, e as vantagens e desvantagens de cada uma, e qual delas que a gente achou melhor para o nosso projeto. Nesse caso, foi a híbrida, porque a gente achou melhor que ela combina o melhor dos dois mundos, né? A melhor parte da nuvem pública e a melhor parte da nuvem privada. A gente também falou sobre os tipos de serviços, né? PaaS, SaaS e IaaS, que é Platform as a Service, Software as a Service e Infrastructure as a Service. E o que emergiu como o melhor para o nosso projeto foi o SaaS, porque se a gente pensar no aplicativo mobile e no projeto como um todo, é basicamente um software que vai ser oferecido como serviço para a PluSoft e para, enfim, para as empresas. Em Java, as novidades foram parecidas com a de .NET. Integração com banco de dados, processos de CRUD, né? Create, Read, Update, Delete. Tudo organizado com classes de controllers, services, DTOs, que são objetos de transferência de dados, né? E classes repositórios também. Para vocês entenderem um pouco melhor, as classes controller, elas gerenciam as operações relacionadas aos relatórios. As classes service fornecem métodos para manipular operações relacionadas aos clientes. E os DTOs, como eu já falei, né, são objetos utilizados para transferir dados entre o cliente e o servidor. Eles são usados principalmente nos endpoints da API. Por fim, as classes repository fornecem métodos para acessar e manipular os dados do banco de dados, basicamente. O projeto Java da ProspeAI usou como frameworks e tecnologias no geral o Spring Boot, o Hibernate, o Lombok, o Spring Data JPA, Spring Validation e o Oracle Database como banco de dados.
Mais informações sobre cada uma dessas tecnologias podem ser encontradas no documento do Java Advanced, disponível no Drive também. A aplicação ela teve melhorias significativas entre o primeiro sprint e esse, como a adição de links ratios para melhorar a navegabilidade e a autodescoberta de recursos pelo sistema, por exemplo. Em banco de dados, as novidades foram muitas também. Na primeira sprint, houve a modelagem do banco pelo Oracle Data Modeler e a criação de alguns blocos anônimos em PL para inserção e atualização de dados, além de mostrar alguns relatórios. Nessa segunda sprint, foram implementadas procedures de inserção, atualização e remoção de dados, que podem ser inclusive chamadas em um arquivo Python, que foi um dos requisitos para essa entrega. A gente também criou procedures para validação de dados, como conferir se não há mais de um cliente com o mesmo e-mail, ou se, no caso, não mais de um cliente, mais de um funcionário com o mesmo e-mail, ou mesmo se a data que ele está inserindo é válida de acordo com o contexto, enfim. Vários procedures para validação da entrada de dados. Em mobile, a primeira entrega consistiu apenas nas telas prototipadas e não funcionais do projeto, desenvolvidas pelo Figma, né? Nessa sprint nova, a gente programou a parte visual das telas, utilizando React Native e também a gente também fez a diagrama de arquitetura do projeto, contando os frameworks que a gente vai utilizar para desenvolver a aplicação. Por último, e definitivamente não menos importante, né, a entrega de Disruptive Architectures. Na primeira sprint, a gente entregou um documento e um vídeo pitch apresentando a explicação do problema e suas possíveis soluções. E para essa sprint, a gente tem esse vídeo que eu estou gravando, né, abordando as diferenças entre cada sprint, e também uma breve explicação sobre os frameworks que a gente pode utilizar para o desenvolvimento da IA, que futuramente a gente vai desenvolver. No ponto de vista do nosso grupo, a gente precisa fazer uma análise profunda dos dados, para além de apenas segmentar os clientes, mas entendê-los e, quem sabe, prever o comportamento de futuros clientes a partir dos que a gente tem. E isso, sem dúvidas, é um problema muito complexo, que dificilmente uma pequena regressão ou uma pequena classificação resolva. Provavelmente a gente vai ter que fazer os dois para buscar resolver problemas diferentes e de forma integrada, utilizando praticamente todas as bibliotecas que a gente viu em aula até agora, como o Pandas, o NumPy, o sklearn, o TensorFlow e outras que a gente vai ver futuramente. O TensorFlow definitivamente vai ser o principal desse projeto, visto como redes neurais facilitam muito o processo da IA entender os dados que são fornecidos a ela. Mas o Pandas também vai ser essencial, por exemplo, para limpar os dados e avaliar quais serão utilizados para qual segmento da IA. O Keras, sendo uma biblioteca capaz de rodar em cima do TensorFlow, vai facilitar a utilização do mesmo, visto que o uso do TensorFlow puro é bem mais complicado do que ela é com o Keras. É difícil prever quais tecnologias serão e não serão utilizadas com muita certeza agora, pois, tipo, desenvolver uma inteligência artificial é tentativa e erro, testes e mais testes, mas com o que a gente está vendo na FIAP, de certo, com a ajuda dos professores, eu tenho certeza que iremos dar o nosso melhor para desenvolver esse projeto. A apresentação foi basicamente isso. Agradeço pela atenção e obrigado.